A vontade de elevar a autoestima tem aquecido o mercado da beleza, com clínicas de estética e, principalmente, consultórios médicos cada vez mais movimentados. As mídias sociais, elas levaram as pessoas a se cobrarem demais e se compararem demais com os outros. Então, a pessoa, ela vai tirando uma imagem, ela se olha, não, esse ângulo não tá bom, esse ângulo não tá bom, eu quero ficar igual o nariz de fulano, o lábio de outro. Então, esse conceito comparativo gerou em muitos pacientes a necessidade de buscar soluções, não é? Algumas são inerentes do envelhecimento, que a gente sabe que vai acontecer, e outras já são puramente estéticas. Eu quero um queixinho mais volumizado, eu quero meu rosto mais afinado, né? Eu quero uma pele que pareça mais sedosa, mais brilhosa. Então a gente vai dando soluções nesse sentido. No geral, eu vejo que a modificação da pesquisa em termos de antes que vinha a indicação, como eu já comentei, a indicação vinha muito do paciente indicando o outro, e hoje a rede social que indica, que acaba trazendo então a necessidade de você estar equiparado nos termos de conceitos estéticos com aquilo que você consome. Os próprios filtros de aplicativos acabam fazendo com que as pessoas se motivem a buscar aquele resultado do filtro do aplicativo. A pessoa quer aquilo, ela se vê num aplicativo modificando o rosto dela. E às vezes a pessoa cria um dismorfismo, uma alteração de imagem, onde ela nunca atinge os objetivos dela e ela fica consumindo produtos desnecessários, né? E não chega nunca a ficar satisfeita, porque ela já criou nela uma necessidade mais psicológica do que realmente aquilo que a sociedade de repente poderia colocar para ela como algo para ela se tornar mais neutra, né? Ou seja, assim, que ela está se encaixando naquele conceito. Segundo o último relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a lista de procedimentos não cirúrgicos preferidos pelos brasileiros é liderada pela aplicação da toxina botulínica, seguida pelos preenchedores de ácido hialurônico e bioestimuladores de produção de colágeno. O procedimento número 1 é a toxina botulínica, também conhecida por Botox. Depois a gente tem os preenchedores faciais, aí dentre eles a gente tem diversos produtos, e a gente tem os bioestimuladores. E chegando muito forte também tem a que a gente fala de procedimentos tecnológicos, que aí são lasers, ultrassom microfocado, radiofrequência e outras tecnologias que têm aí um apelo muito grande e que está crescendo muito por ser procedimentos que a gente não injeta nada no paciente, a gente faz energia transformando em resposta celular. Mas o conceito, por exemplo, da toxina botulínica, que é o Botox, ele é um conceito de paralisia muscular. Paralisando certos músculos da face, a gente consegue aliviar as rugas, aquelas rugas de expressão, né, que são as rugas que a gente movimenta. A gente também consegue aliviar aquelas rugas que já são estáticas, que são aquelas rugas normalmente que estão já relacionadas a uma pele já mais envelhecida. Porque um paciente jovem, ele pode contrair a pele várias vezes e não marca. O paciente já tem um envelhecimento cutâneo, quando ele contrai repetidas vezes aquela região da face, ele já fica com uma ruga estática. Então aí o Botox ele entra nessa área. Já o preenchedor, como o próprio nome diz, ele é um produto que visa dar volume. Mariana tem 35 anos. Trabalhava como modelo. Tinha a vida que sonhava. Até que um dia resolveu fazer uma harmonização facial. O procedimento foi em troca de divulgação nas redes sociais. Eu conhecia de vista a profissional. E até então, ela é uma dentista e o intuito seria fazer a permuta, sobre procedimentos dentários. Chegando lá que eu fiquei sabendo que ela fazia harmonização e partiu dela fazer aonde ela queria no meu rosto. Foi feito no lábio, na maçã do rosto, no queixo, porque ela dizia que eu não tinha queixo e ia ficar mais harmônico. E eu fiz totalmente na confiança da palavra dela. Tudo aconteceu no final de 2020. Mariana conta que a profissional foi insistente para fazer outros procedimentos e ainda garantiu que estava usando produtos adequados. Ela a todo momento falava que era o ácido hialurônico, que é uma substância que o nosso corpo já produz e que em 6 meses voltaria ao normal. Não assinei nada, não vi abrindo a embalagem na minha frente. Quando eu cheguei, as seringas estavam prontas. Simplesmente deitei na maca e ela me injetou.
E fui na confiança da palavra dela. Foi tranquilo, o pós ficou roxo, aqui em cima ficou roxo por um tempo, umas 2, 3 semanas, mas foi tranquilo o pós. Depois de alguns meses, a influencer acordou com o rosto inchado e com muita dor. Ela procurou a profissional, que, segundo Mariana, não soube o que fazer. Exatamente 6 meses depois, eu acordei totalmente inchada, tudo vermelho e muito inchado. O meu lábio e o meu queixo também bem vermelho. Cheguei a voltar nela, ela eu vi ela muito nervosa, muito preocupada, e ela ia perguntar para amigos o que se fazer. E segundo ela, tudo está documentado, Eu entrei com a ordem judicial, Ela dizia que se não desse para tirar com a hialuronidase, que é a enzima que degrada, teria que abrir a minha boca para retirar. Foi aí que eu fiquei com dúvidas, e resolvi procurar um médico aqui na minha cidade, onde fizemos biópsia e mapeamento facial e foi constatado o PMMA. O PMMA é o polimetilmetacrilato. É um polímero, é uma substância que é usada hoje em dia para fazer preenchimentos. E é uma substância que não é absorvida pelo corpo. Quando você coloca ela em alguma região do corpo, ela vai ficar ali para sempre. E que tem algumas indicações precisas. Ele não pode ser usado de forma indiscriminada, porque você pode ter reações alérgicas importantes ao produto, infecções, e a retirada dele, uma vez colocada no corpo, às vezes não pode ser feita. Então a substância tem que ser usada com muito critério, principalmente também por médicos, por cirurgiões plásticos e dermatologistas. Mariana mora em Matão, interior de São Paulo. Ela então procurou a ajuda de um dermatologista em São José do Rio Preto. Passei por inúmeras cirurgias. Foi 1 ano tentando reverter o quadro em São José do Rio Preto, com médico dermatologista, com injeções de corticoide. 1 ano tomando corticoide e antibiótico. Tudo muito inflamado, tudo muito vermelho. Foi 1 ano convivendo com dor, até chegar ao ponto que não tinha mais o que se fazer e seria necessária a remoção da minha boca. Atualmente estou em etapas da reconstrução da minha boca. Foram inúmeras cirurgias. De acordo com os especialistas, o uso do PMMA na medicina iniciou-se na década de 1940. Era utilizado como cimento ósseo, principalmente na cirurgia crânio-facial e cirurgias ortopédicas. Já o uso do produto para fins estéticos, apesar de ser liberado pela Anvisa, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sua venda não é restrita, de modo que profissionais não médicos podem fazer aplicações. Às vezes tem paciente até que tem uma insatisfação de resultado. O paciente fez um procedimento, ele olhou, não era o que eu queria, não sei o que lá. Dá para tirar? Ácido hialurônico, eu falo, dá para tirar. Não é? Agora, se, por exemplo, coloca um PMMA ou coloca outros materiais preenchedores, a gente já ou não tem a possibilidade ou tem muita dificuldade. Então, por isso que hoje o ácido hialurônico é o material mais utilizado entre os profissionais injetáveis, os injetores, porque ele tem essa possibilidade da gente fazer a reversão quando necessário de uma forma muito segura. Tá bom? Aí, se a gente fala, por exemplo, do PMMA, aí já não tem essa reversão. Pode-se aplicar alguns medicamentos para diminuir as fibras de colágeno e tentar ali alguma remodelação? Pode, mas o plástico, o polímero do PMMA, ele vai continuar ali. Então ele vai gerar novamente a formação de tecido cicatricial, uma formação de um tecido ao redor daquele polímero e vai permanecer. Então a remoção do PMMA ela acaba tendo que ser cirúrgica quando você tem realmente a única opção, a retirada dele. Mariana perdeu parte da boca e do queixo. E hoje a imagem que tanto gostava de expor vive escondida. Se eu soubesse que seria enganada, obviamente não teria feito.
Eu trabalhava com a minha imagem, com o meu rosto, eu era modelo. E desde quando tudo isso aconteceu, agora no meio de junho, vai para 3 anos de luta, de vida parada, não tenho vida social, não saio sem a máscara. Minha vida virou de ponta cabeça. Realmente, eu me arrependo muito. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Matão e um processo sobre o caso está em andamento contra a dentista. Como eu falei, né, eu não julgo quem gosta, quem quer fazer harmonização facial, façam, desde que seja com excelentes profissionais, pesquisem, né? Hoje o alerta que eu deixo, pesquisem bons profissionais, questionem eles, peçam para abrir a embalagem na sua frente e questiona, pode me acontecer alguma coisa? E se acontecer, você vai saber tratar? Uma vez que o ácido hialurônico é possível ter a reação, mas a reação não é tão brusca, né? E tem a enzima que degrada, que é a hialuronidase. Certamente, se tivesse me injetado o ácido hialurônico, eu não teria perdido a minha boca. Quando a gente fala de preenchedores, temos vários materiais, mas o principal do mercado e o que realmente as pessoas mais utilizam é o conhecido pelo nome de ácido hialurônico, que nada mais é do que um disacarídeo, ou seja, 2 açúcares que formam uma cadeia. E essa cadeia, quando a gente fala num preenchedor, ela é pelo fabricante, pela indústria farmacêutica, ela é colocada ali de uma forma organizada para que ela ganhe propriedades físicas para que funcione como um material que dê volume e mantenha o volume. E o interessante é que essas cadeias, elas podem, no caso do ácido hialurônico, serem quebradas de uma forma muito rápida. Então a gente fala que é um material que a gente tem a possibilidade de fazer uma reversibilidade. Se você coloca o ácido hialurônico no corpo e deixa, ele vai sendo degradado lentamente. E se você coloca uma enzima, injeta uma enzima sobre ele, a gente acelera essa degradação de uma forma muito rápida. Então o ácido ele tem um mecanismo de reversão através de uma enzima conhecida como hialuronidase, que a gente pode injetar na região para reverter os efeitos de volumização do ácido. E aí ele vai ser retirado, ele vai se degradar daquela área de uma forma relativamente rápida. A gente tem às vezes efeitos em questão de horas mesmo. Um produto que às vezes poderia ficar 1 ano, 2, você consegue remover daquela área em questão de horas ou de um dia para o outro. Mariana não deixou se abater. Ela conta com a ajuda de muitos profissionais, da família e amigos, para conseguir vencer essa batalha e recuperar o que perdeu em mãos negligentes. Minha vida parou, né? Vai para 3 anos. Eu continuei trabalhando normalmente, sempre de máscara, só saio de máscara. E não tive nenhum tratamento psicológico. Eu sou uma pessoa muito forte e busquei nas orações, na minha fé, a força que eu precisava. E graças, né, à minha oração, essa minha fé, o meu pensamento positivo desde o início, que eu conseguiria, né, reverter tudo isso. Eu tive anjos para me ajudar, desde médicos, os dermatologistas, os cirurgiões, enfermeiras, fisioterapeutas. Tive aí um grande apoio e ajuda de muita gente maravilhosa que eu conheci. E eu não tenho dúvidas que tudo isso foi através da minha fé e da minha oração. Continuo crendo na minha vitória, na minha vida, né? Não vai ser uma vida como antes, né? Hoje eu sou uma Mariana totalmente diferente, mais forte, corajosa, mais sábia. E eu creio na minha vitória e que eu possa estar alertando muitas pessoas, né? E mostrando essa minha superação. Superação, palavra que Camila também carrega e sabe muito bem o significado. Ela é tatuadora e depois de perder parte do braço direito, teve que reaprender a profissão que tanto ama. Camila, de 42 anos, vive um drama desde que decidiu fazer uma lipoescultura em Goiânia. Ela mora nos Estados Unidos,
mas veio até o Brasil para fazer a cirurgia. Camila revela que buscou o procedimento para se sentir mais bonita. Nunca fui uma pessoa de academia, nunca fui uma pessoa de malhar, dedicada, disciplinada a cuidar do meu corpo. Então, o que eu fiz? Eu procurei a via mais rápida, a via mais fácil, a via mais prática, que é a cirurgia plástica. E decidi até o Brasil, porque o Brasil tem um preço muito mais barato que aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma vez aqui nos Estados Unidos 10 anos atrás, não gostei, paguei muito caro. A forma que eles trabalham é muito louca, é feita em clínica, eles te mandam para casa logo após a cirurgia. Eu me senti muito mal também. E aí eu tomei a decisão de ir até o Brasil por ser mais barato, por estar perto da minha família, por ter a recuperação em casa, né, no meu apartamento no Brasil. Eu sou de Goiânia. E é isso, eu acho que no meu caso, eu busquei a cirurgia plástica para me sentir mais bonita. Eu acho que normalmente a maioria das mulheres que buscam a cirurgia plástica, em primeiro lugar é para se sentir bonita, em busca do corpo perfeito, da aparência ideal. Né? Eu sou uma mulher que também usa as redes sociais para trabalhar por conta da minha profissão, ser tatuadora. E querendo ou não, a social media, a rede social, ela também te influencia muito, ela faz com que você queira ter o corpo perfeito, a vida perfeita. A cirurgia aconteceu em um hospital particular na capital. Eu encontrei esse médico através de indicações, por amizades. Inclusive, alguns parentes, algumas primas já fizeram cirurgia com ele. Algumas amigas tiveram cirurgias bem-sucedidas, então foi indicações de várias pessoas. Eu pesquisei, eu falei com ele, a gente fez chamadas de vídeo, consulta, falamos algumas vezes. Eu mostrei o meu corpo pra ele, ele me analisou. Eu conversei com as minhas amigas que já fizeram cirurgia com eles, todas falavam muito bem dele, somente elogios. Então eu pensei, esse cara tá preparado para ser meu cirurgião plástico. Eu confiei e fui, sem pensar, sem dúvida, sem medo. Eu confiei no trabalho dele porque eu tinha muitas conhecidas e pessoas que já tinham feito cirurgia com ele. Camila queria realizar o sonho de ter um corpo perfeito, já que ela se sentia fora de um padrão, que não existe. Um corpo mais magro, mais harmônico no meu ponto de vista, para mim mesmo, né, para minha autoestima. E me senti melhor, me senti mais bonita, mais magra. Então eu achei esse cara é o cara ideal. Ele vai fazer o que eu preciso e eu não pensei nem duas vezes, eu fui. Quando chegou para fazer a cirurgia, o médico convenceu a tatuadora de fazer lipoaspiração em outras partes do corpo também. Quando eu cheguei, né, para fazer a cirurgia plástica, eu ia fazer somente a lipoaspiração. Eu ia fazer a lipoaspiração na minha barriga, no meu quadril, no meu bumbum e nas minhas pernas. Ele me ofereceu fazer no pescoço, nos braços e foi isso, ele me ofereceu fazer pescoço e braço. Eu falei, vou ter que pagar alguma coisa a mais? Ele falou, não, você não tem que pagar nada não, a gente já vai fazer a lipo, então já vamos fazer todo o seu corpo, vamos fazer do pescoço até o joelho. Eu falei, por que não? Até então tudo foi um sucesso. Camila foi para casa, mas 5 dias depois começou a passar mal. Foi diagnosticada com anemia e precisou tomar um medicamento na veia. Dia eu me senti muito mal, fui tomar um banho, me senti muito mal, desmaiei no banheiro, não conseguia ficar em pé. Então minha mãe ligou pra ele falou, volta aqui pro hospital. Chegou no hospital, ele viu que eu tava com anemia e me deu 2 bolsas de sangue e me mandou de volta pra casa. No outro dia eu fui tomar banho, novamente eu desmaiei e perdi todos os movimentos do meu corpo. Então eu voltei ao hospital no 6º dia e ele me deu uma injeção com um remédio chamado Noripuram à base de ferro, porque além da anemia que eu tive depois da cirurgia plástica, eu também estava com falta de ferro no meu sangue. Camila começou a enfrentar um pesadelo. E depois que ele colocou esse remédio na minha veia, à base de ferro, começou o pesadelo da minha vida. Minha mão, meus dedinhos começaram a necrosar. Depois, assim, de 40 minutos, eu tava no hospital ainda. Minha mãe falava, ela tá sentindo muita dor, chamava as enfermeiras. Enfermeira, não é normal, esse remédio dói mesmo. Não é normal. Vem aqui. Passaram-se 40 minutos para a enfermeira ir até o meu quarto. E nisso, minha mão, meus dedos já estavam todos pretos. Ela foi transferida para outro hospital. A profissional conta que lembra de pouca coisa, mas que os médicos tentaram de tudo para salvar a sua mão.
Então, nesse processo, a minha mãe tirou uma foto da minha mãe e mandou pro meu médico, porque ele não estava. Ele estava de plantão em outro hospital. Quando ele recebeu a foto, ele já falou, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Ele chegou rapidão, ele já chegou com uma ambulância e já fui transferida para outro hospital em Goiânia mesmo. E ali já foram 3 cirurgias feitas para tentar salvar minha mão. E aí eu já não me lembro de muita coisa, porque eu tava muito dopada, né, de remédio, de anestesia, tentando salvar minha mão, uma cirurgia, outra cirurgia. Então eu lembro de flashes desse dia, mas foi desesperador porque eu percebi o desespero de todos os médicos tentando entender o que aconteceu comigo, porque todos diziam a mesma coisa, não é normal. O braço direito da trombose não é normal depois de 5 dias. Normalmente a trombose acontece 1 ou 2 dias depois na perna. Alguma coisa aconteceu na artéria dela. Então ficou isso no ar. Minha família sem entender, eu sem entender e todo mundo assim, sem entender. Médicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. Médicos no Peru tentando entender o meu caso. Ela passou por 3 cirurgias, mas sem sucesso. Foram 2 cirurgias no mesmo dia, tentando salvar minha mão. Quando eu acordei nesse outro hospital, o médico falava, eu não sei mais o que fazer, eu não posso mais fazer nenhum tipo de cirurgia, porque nós já fizemos 2 e a mão dela não recupera. Então decidiram me transferir para outro hospital. E eu fui para outro hospital com um especialista, né, em trombose, especialista em veias, especialista em isso. Nessa área, e ali ele já olhou e falou, gente, vamos levar ela para a sala de cirurgia. Aí eu fui para a 3ª cirurgia, ele tentou salvar minha mão novamente, foi com um sucesso, minha mão voltou a movimentar, o sangue baixou, mas horas depois a minha mão necrosou de novo, começou a trombosar novamente. Ele chamou minha família, falou que eu tava correndo risco de vida porque tava aqui e podia subir pro meu pescoço, pra minha cabeça, ou baixar pro meu coração. Então foi o desespero de toda a família, ninguém entendia o que tava acontecendo. Até então ele chegar e me dizer, olha, Camila, infelizmente a gente vai ter que amputar o seu braço, não vai ser possível salvar mais seu braço, eu tentei de tudo, eu fiz o meu melhor. O advogado de Camila fez uma representação criminal e registrou um boletim de ocorrência para apurar eventual erro médico ou conduta negligente. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil. Foi uma fatalidade, sim, que houve negligência médica, sim, que infelizmente eu tive meu braço amputado, mas essa é a minha história, eu aceito a minha história. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu vivi momentos que eu nunca imaginei na vida. Quero perder uma parte do meu corpo, ter um braço amputado. Camila hoje leva uma vida mais tranquila e superou os traumas. Trabalha, pratica esportes e dá conselhos sobre o que viveu. Pesquise, busque o melhor profissional, a melhor clínica, pense, repense, sabe, quais são os pós, quais são os contras, porque fazer uma cirurgia plástica é perigoso, é risco. Eu fui sabendo, todo mundo vai sabendo, quando a gente chega lá, eles fazem a gente assinar um termo que é perigoso você morrer. Todo cirurgião, todo hospital, em qualquer lugar do mundo onde você for fazer uma cirurgia plástica, vai ter esse termo para você assinar que você está se responsabilizando se algo acontece com você, porque é uma cirurgia de risco. É uma cirurgia muito forte, né? Mexe com o seu corpo, é 1 ano de recuperação para o seu corpo voltar ao normal. A sorte que eu tive é que eu tô viva, eu tô aqui. Eu tenho minha mão esquerda, minhas 2 pernas e a minha consciência, mas muitos e muitas por aí que fizeram cirurgias plásticas não sobreviveram. Deixaram aí suas famílias tristes, deixaram filhos, maridos, por conta de uma vaidade. Vaidade que deixa muitas pessoas cegas para o perigo. A pressa por um físico ideal, por uma pele sonhada, traz inúmeros danos. Mariana, Camila e tantas outras pessoas tiveram sorte, estão vivas para contar suas histórias e alertar sobre os riscos. Já Henrique e diversas vítimas entraram para as estatísticas, caíram em mãos erradas.